Boa noite a todos. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui nessa noite, iniciando essa live de domingo, onde nós traremos para você, eu juntamente com o pastor Josiel, traremos a poderosa palavra de Deus. E tenha certeza que hoje você vai sair daqui, ou onde você está, vai ficar cheio da graça de Deus. Você vai estar cheio da presença do Senhor. Hoje nós mudamos a live para as 6 da noite, porque às vezes a gente estava fazendo até 9 da noite, mas é um horário muito bom, mas muita gente não estava acompanhando, né? Hoje, como é um domingo, geralmente as igrejas fazem culto a partir das 6, mas nós estamos aqui para trazer para você uma palavra da parte de Deus que vai alimentar o teu coração, e durante essa semana inteira você vai ficar regozijado com essa palavra. Deus vai falar com você poderosamente. Está aqui o meu amigo pastor Josiel, né, que eu trouxe hoje para fazer essa live junto comigo. Também está aqui a sua esposa Edjane, o Andrei está ali tocando violão, a minha esposa está ali junto com a Edjane também assistindo a live. E eu quero que você abra a sua Bíblia, se você quiser, no livro de Gênesis, no capítulo 12. Quero falar um pouco do que eu já falei, mas o pastor José vai estar ministrando dentro das palavras, dentro da palavra da bênção de Deus, né? Do abençoador, que está no livro de Gênesis, no capítulo 12, no versículo 3, que diz assim a palavra de Deus: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus fez uma proposta para Abraão. A história de Abraão é muito linda, um homem de fé, um homem que já tinha 75 anos de idade, realizado financeiramente, com muitas bênçãos, bem casado com a sua esposa, no meio da sua família, dos seus familiares. Mas faltava uma coisa, faltava sua descendência. E Deus queria cumprir na sua descendência através do chamado que ele tinha, né? Deus queria fazer de Abraão realmente uma grande nação. E além de fazer uma grande nação, Deus queria usar Abraão para ser a bênção para as nações. Então, quando Deus quer multiplicar o seu povo na face da terra, Deus quer multiplicar as bênçãos de Deus nas pessoas através dos filhos de Abraão. E você é filho de Abraão, você foi chamado para ser filho de Abraão e filha de Abraão. Então, esse momento que nós estamos atravessando, esse é um momento propício para que Deus use você da forma que Deus quer te usar. Da forma que Deus quer falar contigo, Deus quer te usar para ser o abençoador das nações. Você tem que ser a própria bênção de Deus nesse mundo tenebroso, nesse mundo de pecado que vivemos. E esse momento dessa pandemia, dessa dificuldade, dessa situação, é o momento que Deus, já tenho falado isso, Deus nos chamou, Deus tem nos preparado para esse momento, para que nesse momento nós sejamos a bênção de Deus no meio dessa situação tão terrível em que vivemos. Amém, meus amados? Eu quero passar para o pastor José. Nós vamos trocar aqui umas figurinhas. Ele vai falar aqui a respeito da palavra, vai usar outros versículos. E depois, no final, nós vamos fazer uma oração pelo nosso país, pelo nosso Brasil, que está precisando muito. Brasil precisa muito da igreja, e esse momento a igreja tem que se levantar como uma solução para o Brasil. Nós temos que nos levantar, assumir essa autoridade que Deus tem nos dado, assumir essa responsabilidade que nós temos, que Deus tem nos confiado, e nós vamos fazer isso, nós vamos usar isso, nós vamos entrar nessa brecha que foi aberta, nós vamos entrar nessa lacuna que foi aberta, que é exatamente a lacuna da igreja de Deus. É a lacuna em que Deus quer que você entre, que nós entremos. Amém, meu irmão? Pastor Josiel, por favor, agora é a sua vez. Boa noite a todos.
Pastor Van, obrigado, né, pelo convite, por essa oportunidade de estar compartilhando aqui com o povo de Deus a bênção. Então, o que é a palavra de bênção? Pastor Van, eu estudei um pouco para que a gente pudesse estar fazendo esse momento, essa live. E vamos começar com Gênesis, que é uma palavra onde ela está originada. E não só a origem da palavra, mas de quem procedeu essa palavra. Amém, Jesus. Então lá em Gênesis, no capítulo de número 1, versículo de número 22, está escrito que Deus os abençoou dizendo: sejam férteis e multipliquem-se. Quando eu estava estudando sobre a palavra bênção, toda vez que nós encontramos na Bíblia a palavra bênção, ela vai estar ligada à multiplicação. Amém, Jesus. Quando Jesus abençoou, o que aconteceu? Aconteceu uma multiplicação. Quando Deus abençoou lá o homem, quando Deus abençoou os animais, os répteis, Ele deu uma palavra de ordem para que eles se multiplicassem. Então a bênção ela sempre vem com a produção, com a multiplicação. Ela não vai vir para ficar estática do mesmo jeito que estava, mas quando a palavra ela é liberada, ela já vem com esse poder. Amém. Ela já vem com essa semente de multiplicação. Então ela está originada lá no princípio, lá no livro de Gênesis, quando Deus criou todas as coisas, mas primordialmente nós entendemos que ela saiu da boca de Deus, do próprio Deus. Então esse poder, ela está em todo tempo. Quando é abençoado alguém, com certeza haverá uma multiplicação, uma mudança, uma transformação para melhor. Amém. Se a pessoa está bem, ela vai ficar melhor. Se ela está numa situação difícil, essa situação ela vai ser mudada, sempre para melhor. Que o nosso Deus, Ele quis que essa palavra de bênção fosse uma palavra de crescimento, uma palavra de multiplicação, de transformação, aonde trouxesse um resultado que Ele mesmo ficaria satisfeito. Amém. Então, seja diretamente de Deus ou através de um homem de Deus, comprometido com Deus, quando a palavra de bênção é mencionada, haverá mudança, haverá multiplicação. E eu quero compartilhar, para depois passar para você, Pastor Van, um pouco sobre a vida de José. Vamos observar o que aconteceu com José quando ele recebeu uma palavra de bênção. Essa palavra de bênção ela acontece de várias formas. Pode ser através de um homem, de uma mulher de Deus, pode ser através de um sonho que Deus dá para alguém. No caso de José foi através de um sonho. E o resumo da vida de sucesso de José está em Gênesis 39, 23, que diz assim, por isso, tudo que José fazia dava certo, e as coisas corriam muito bem, porque Deus estava com José. Amém. Então, quando Deus está com alguém, essa pessoa ela vai ter sucesso naquilo que faz. Agora, lembrando que sempre nós, como seres humanos, nos incomodamos com as coisas que é ruim, julgamos ser ruim. Mas mesmo as coisas que dificultam a nossa vida, que traz um problema, preocupação, às vezes falta o sono à noite, e a pessoa às vezes pode passar até vários dias sem dormir bem, sem comer bem, e achamos que aquilo não deveria acontecer. Mas quando a bênção de Deus está na vida de uma pessoa, né, é onde lá na frente eu vou concluir essa palavra. Romanos, Paulo, ele com tanta experiência, ele diz que tudo contribui. Amém. Para o bem. Amém. O bem-estar daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados pelo seu decreto ou propósito. Amém. Então José, ele estava inserido nesta palavra de bênção, ele recebeu, por isso tudo o que José fazia dava certo. Não imaginou? Tudo que um camarada ele faz nessa terra, dando certo. Por que dava certo? Aí a palavra de Deus traz dizendo porque Deus era com ele. Amém. Mas será que só coisas boas aconteceram com José, pastor? Não, coisas difíceis aconteceram. Mas diz que tudo dava certo. Amém, Jesus. Tudo dava certo para José, porque havia um propósito de Deus para a vida de José.
E diz a palavra ainda que Deus derramou sua bondade sobre José. Então veja o que acontece. Quando Deus está com um homem, a bondade de Deus está derramada sobre ele. Amém. Não quer dizer que ele não vai passar por dificuldade. Não quer dizer que ele não vai passar por situações em que a fé dele vai ser provada. E sempre que a fé ela traz um simbolismo de prova, nós pensamos na palavra de Deus que diz: quando você passar pelo fogo, eu vou estar com você. Quando você passar pelas águas, eu vou estar com você. Então o fogo, ele é aquilo em que faz a purificação, principalmente no tempo antigo, do ouro. E a nossa fé ela é comparada ao ouro. Amém. Né? O ouro, ele extraído da terra, ele vem com sujeiras, escorias. E para que ele seja limpo, ele passa pelo fogo. E depois de passado pelo fogo, o que aparece? O valor dele é muitas vezes multiplicado. Então aí está a palavra de bênção. Sempre que haverá uma palavra de bênção, haverá multiplicação. Amém. Então é um valor antes da bênção. Tem um valor já significativo, né? Como o ouro e como a nossa fé. Mas depois de passar pela purificação ou a palavra de bênção, aí tem a multiplicação. Então é multiplicado muito mais vezes, né? Às vezes até incalculável. Então a bênção de um homem de Deus, de uma mulher de Deus e da família, como você estava falando, que Deus trouxe Abraão não só para abençoar ele, mas disse: Abraão, se tu uma bênção, verdade. E você seja a bênção para as famílias. Por meio de você, as famílias serão abençoadas. Todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, que palavra, né, pastor? Que palavra. Então, como eu falei já há alguns dias, pastor, a respeito desse texto bíblico, nós estamos pregando hoje. Abraão, ele teve um chamado de Deus e prontamente ele atendeu o chamado do Senhor. O que me faz meditar naquilo que Deus fez na vida de Abraão é que ele prontamente atendeu o chamado. Que muitas vezes nós, como servos de Deus, nos dias de hoje, nós demoramos a atender o chamado, demoramos a entender o chamado, e muitas vezes nós passamos anos e anos sem entender o chamado, né? Nós passamos anos e anos anulando o chamado. O chamado fica parado ali, paralisado. E quando eu vi lá no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 23, se eu não me engano, fala que Abraão foi chamado, considerado amigo de Deus. Amigo de Deus. Isso é muito forte, irmão. Por quê? E aí eu fiquei pensando, mas por que foi que Deus considerou Abraão como seu amigo? Por quê? Por que que só ele na Bíblia tem esse nome? Por que não chamou outras pessoas de amigo de Deus? O que eu entendo é que quando o Abraão recebeu esse título de amigo de Deus, do próprio Deus, é porque Abraão, ele primeiro, como eu já falei, prontamente ele atendeu o chamado de Deus. Que Abraão teria que ser não só apenas uma bênção, mas Abraão tinha que ser a bênção de todas as famílias da terra. E como eu tenho falado, os filhos de Abraão somos nós, pastor. Então somos nós que temos que dar continuidade à obra que Deus iniciou em Abraão. A obra que Deus iniciou em Abraão. Então somos nós. Porque no tempo de hoje nós temos visto que até os próprios crentes são muito individualistas, né? Às vezes a gente só quer para nós, só quer ser abençoado. Mas Deus, Ele conta com você porque você já é abençoado, porque Ele já te abençoou para você ser a bênção de todas as famílias da terra. E eu já falei aqui, irmãos, não só da igreja, dos evangélicos, mas de todas as famílias, da família do macumbeiro, do traficante, do bandido, do assassino. Nós temos que ser a bênção dessas pessoas, para que nós também sejamos chamados amigos de Deus. Isso é muito forte, pastor. Mas, pastor Van, né, na sua fala, né,
diz que nós não temos que ser bênção unicamente para nós, mas para outras pessoas. Nessa palavra que eu estava estudando sobre José, é exatamente isso, né? Veja que ele foi mandado na frente para conservar uma grande nação, que é o povo que Deus ele escolheu como primícia, né? Que é Israel, que são os judeus, né? Mas não só eles foram primícias de muitos que somos nós, né? Que éramos gentios e que fomos chamados também, encontrados por Jesus, através de Jesus. Então está dentro desta palavra de bênção. Quando você é uma bênção, você não é chamado por Deus para ser uma bênção só para você, mas ser uma bênção para muitos. Para muitos. Né? E ao ser bênção para muitos, pode ser que alguns se esqueçam da bênção que você foi na vida deles. Mas Deus não se esquece. Deus não se esquece. Veja que quando José estava na prisão, chegaram dois homens que serviam no grande escalão do reino, né? Era o chefe dos garçons, os mordomos, e o chefe dos padeiros, que fazia pão, fazia todas as coisas que ele mesmo diz na palavra, que Faraó gostava de coisas muito boas, muito gostosas, e ele era o encarregado. E esses dois homens, por algum motivo, eles foram presos. E chegando lá, eles tiveram sonhos muito parecidos. E eu estava estudando e José ele diz assim, né? Quando ele chega, ele observa eles dois e fala assim: por que vocês estão tristes? Quando uma pessoa ela é um observador assim e ela faz perguntas como essa, são pessoas que se importam. Ele não estava preocupado só com ele. Ele tinha um chamado de Deus para também abençoar outras pessoas. Então veja que ele não estava preocupado só com ele. Então ele olhou e disse assim: trato vocês bem aqui, porque ele era o encarregado agora, né, de todo ali aquele lugar de prisão, né, que não estava mais uma prisão opressora, porque José fazia uma grande diferença. Ele diz: olha, por que vocês estão tristes? Ele fala: eu tive um sonho. E José ele conta, né, em uma das versões que eu estudei, pastor Van, diz assim: a interpretação pertence a Deus. Conte o sonho. Aí ele conta o sonho e ele fala: olha, eu sei o significado. Aí nisso dá para entender. Se a interpretação pertence a Deus, como que José sabia a interpretação? Porque Deus estava com ele. Amém. Porque Deus era com ele. Porque Deus era com ele. Se Deus não fosse com ele, a interpretação não poderia ser feita. Porque a interpretação vem de Deus. Então, mesmo sendo José, era Deus que estava com ele. Amém. Dando a interpretação. E ele fala alguma coisa muito interessante. Veja bem, José já fazia tempo que estava na prisão. Agora ele tem uma oportunidade, ele dá o significado, exatamente como Deus queria que ele desse. Ele deu o significado e diz para o homem assim: quando você voltar a dar o copo na mão de Faraó, lembre-se de mim. Não esqueça de mim. Né? Faça esse favor de não esquecer de mim. Fale bem de mim a Faraó, porque eu estou aqui, mas é uma injustiça. Eu não sou culpado de estar aqui. Eu não tenho culpa do que me acusaram. Tá bom, então foi a interpretação, esse foi. O outro, né, ficou animado com aquela interpretação e falou: provavelmente ele vai dar uma interpretação boa a meu respeito. Mas não, José ele era fiel à interpretação que Deus passava para ele. E deu uma interpretação diferente. E foi uma interpretação de morte. Para um foi uma interpretação de vida. Para esse que tinha interpretação de vida, ele disse: lembra-se de mim. E o outro, interpretação de morte, não tinha o que fazer. Quando esse esteve novamente com Faraó, diz essa versão que eu li, que ele esqueceu muito depressa de José. Passou 2 anos. Ele não se lembrou de José, mas Deus não se esqueceu. Verdade. Então por isso que quando nós somos bênção, não temos que estar preocupados se as pessoas elas vão reconhecer ou não. Nós temos que ser a bênção que Deus propôs para nós. Amém, Deus. E abençoar aqueles a quem Deus nos enviar. É verdade. Sermos enviados ou que as pessoas sejam enviadas a nós, temos que sempre ter uma palavra de bênção. Amém, Deus. Né? E Deus se encarrega de recompensar. Amém. Passado 2 anos, provavelmente Deus quis mostrar para José: José, sou eu que estou nesse negócio. Sou eu que não esqueço de você. Amém. E ainda como nós conversávamos aí sábado lá em casa,
ainda a palavra de Deus diz que Deus se lembrou. Se lembrou. Mas não no sentido de que Deus se esqueça. No sentido de que Deus já tinha um propósito de fazer aquilo. Chegou a hora dele. Então José, ele era uma bênção, não só para ele, mas para as pessoas que estavam do lado dele. Aonde ele foi passando, ele foi bênção. Amém. Porque ele era uma bênção, ele recebeu essa palavra. Então ele multiplicava as coisas onde ele estava, né? Lá na casa de Potifar, diz que começou a prosperar. Porque a bênção estava lá. E a bênção estava com José, no caso de José. Então, amados, essa palavra de Deus a respeito de José é uma coisa tremenda. Como no raciocínio, na linha de Abraão, como nós estávamos falando, aí a gente começa a ver, de Abraão surgiu Isaac, de Isaac surgiu Jacó, e de Jacó surgiu José. Então vamos lá. Essa descendência, o raciocínio é esse, irmãos. O raciocínio é esse. A descendência do abençoador, que foi o primeiro, o pai da fé, Abraão, amigo de Deus, passou para Isaac, de Isaac passou para Jacó, de Jacó passou para José. E como o assunto hoje aqui é José, você pode ver que José foi a maior bênção. O próprio José, na época dele, na época que Deus trouxe ele para a terra, e Deus tinha dado para ele alguns sonhos, e Deus tinha colocado na vida de José alguns propósitos de Deus para que fosse cumprido através dele. Era através de José. Descendência de um homem que teria que ser o abençoador, o chamado dele era para ser o abençoador das famílias da terra, das nações da terra, e dizem em outras traduções, das nações da terra. Então José, ele assumiu esse papel, pastor. Ele assumiu esse papel de ser abençoador. Isso foi tão forte na vida de José, que se não fosse José, o mundo teria acabado ali naquela época. Naquela época tinha acabado destruindo tudo, com a seca. Mas Deus levantou aquele homem lá para que ele fosse o quê? A bênção para todas as nações da terra. Isso é muito forte, meu irmão. Era ele que tinha que ser. Ele foi a bênção para nações da terra, ou seja, porque ele era descendência daquele que Deus escolheu para ser o abençoador, meu irmão. É muito forte isso. Eu falei isso. José, ele foi o homem que abençoou não só o Egito, como eu falei aqui. Eu gosto às vezes de recapitular as coisas para não ficar muito vazias as nossas palavras. Eu gosto de recapitular as coisas. José, ele foi a bênção do Egito naquele momento, do faraó. E se você começar a estudar a Bíblia, você vai ver que faraó, o povo egípcio, também era um povo inimigo do povo de Deus. Porque o faraó, ele escravizava o povo de Israel. Porque ele escravizava o povo de Deus. E foram décadas, anos e anos de escravidão. Mas Deus usou José para abençoar o Egito, irmãos. É isso que eu tenho falado já. Deus enviou você, nos enviou não só para abençoar os evangélicos, os crentes. Deus nos enviou para abençoar todas as nações da terra. Engraçado, pastor Van, que assim, ao falar no sentido de que o faraó ele escravizava as pessoas, José, a princípio, ele foi vendido como um escravo. Um escravo. Mas sobre aquele em que está a bênção de Deus, sobre a vida de quem repousa a bênção de Deus, em José, Deus deu uma bênção de governo. Então, mesmo ele estando com roupas de escravos, todos percebiam um certo governo na vida dele. É verdade. Potifar percebeu e deixou tudo na mão de José, porque ele poderia, a princípio, estar com roupa de escravo. Mas a bênção que Deus tinha colocado sobre ele, todos percebiam que sobre ele repousava o governo. Uma certa liderança, né? Uma certa bênção, tão diferente que Potifar, ele entendeu, ele disse assim, como que Deus abençoou José de uma maneira tão especial? Fala, olha, antes de José não era assim. Antes de José não era assim, é. Então você veja que antes de chegar uma pessoa com a bênção de Deus, o lugar pode ser de um jeito. De um jeito. Não vai ficar. Amém.
Porque a bênção de Deus multiplica. Multiplica. Então na casa de Potifar houve multiplicação. Glória a Deus. E ele entendeu, ele disse: opa, esse camarada é diferente. Amém, Deus. Tem uma bênção de Deus especial Deus na vida dele. E aí posteriormente, Faraó também, ele reconhece isso, né? Diz: olha, eu vejo um espírito excelente, o espírito dos deuses está sobre você. Amém. Né? Como ele era um homem que não entendia tão profundamente das coisas espirituais no sentido correto da palavra, mas ele entendia que algo diferente tinha nele. Ele disse assim: onde eu vou encontrar alguém com um espírito tão excelente coisa. Como esse, como José? Glória a Deus. Então José repousava sobre ele a bênção de Deus no sentido de governo. Amém, Deus. Por mais que ele tivesse vestido de escravo. Então você pode estar onde você estiver, né? As pessoas podem olhar você da maneira que elas quiserem, que elas interpretarem, mas há uma bênção, né, tão poderosa de Deus na vida daqueles que acreditam, daqueles que receberam de alguma forma, ou através da palavra, ou através do pastor, ou através de um sonho de Deus, em que nós levamos isso, e essa é a nossa fé. Amém. Né? E essa é a nossa mensagem de fé. Amém. Né? A nossa vida, como o apóstolo Paulo disse, que nós temos que ser uma carta aberta. E como carta aberta, as pessoas podem ler, né? E as pessoas leem. Aqui tem alguma coisa diferente. Esse camarada é diferente. Essa pessoa é diferente. Então nessa diferença é o que Deus permite que até as pessoas que não são tão voltadas para as coisas espirituais entendam. Tem algo diferente, e esse diferente que as pessoas dizem é algo bom. Amém, né? E por ser bom, haverá uma honra sobre isso. Então havia uma honra sobre José, e mesmo quando ele passou por algumas dificuldades, a bênção estava com ele, porque Deus continuou com ele. Amém. Todo tempo ele entendia isso, pastor. Amém. Então, amados, essa palavra de Deus é para você que está me assistindo agora e que vai me assistir depois, que vai assistir essa live depois, irmãos. Porque depois muita gente assiste a live e depois elas dão um feedback, elas mandam no meu WhatsApp, dando incentivo para a gente continuar fazendo essas lives aí, que tem edificado muitas pessoas, tem transformado o coração de muita gente. Então essa palavra, meu irmão, minha irmã, é para você que está me assistindo ou que vai me assistir depois. Deus tem esse governo para a sua vida, como ele teve na vida de José. Deus não chamou você para ser cauda. Está escrito lá no livro do Deuteronômio, no capítulo de número 28. Está escrito na palavra de Deus. Está escrito também na palavra de Deus, lá no livro de João, no capítulo 10, que ele veio para trazer vida abundante para você. E essa vida abundante, deixa eu te falar para você uma coisa, não é só para você, é o que eu tenho falado, que muitas vezes as pessoas não têm atentado para isso, os próprios irmãos não têm atentado para isso. Você é aquele que Deus chamou para continuar sendo a bênção que Deus colocou na vida de Abraão, como a gente está falando aqui de José. José é a própria bênção, e essa bênção ela foi transferida para você que está aí. Você tem a autoridade de Deus, você tem o poder de Deus na sua vida, você tem o chamado dele. Deus te chamou, você não pode retrucar, você não pode voltar atrás, você não pode parar. Deus conta com você, mesmo que as coisas estejam difíceis, como estava com José naquele momento. José entrou na casa de Potifar. Ele foi injustiçado pela esposa de Potifar, foi caluniado, ele foi preso na prisão injustamente, estava lá preso. José, como o pastor pregou já aqui, ele desvendou o sonho do copeiro do rei, e o copeiro do rei esqueceu dele, meu irmão, minha irmã. Mas Deus era com José, e José, apesar de todas as lutas, de todas as dificuldades, tenha certeza que Deus, como foi com José, vai ser com você. Você não vai morrer à míngua, você não vai morrer na praia. Deus conta com você, Deus vai te abençoar, e Deus quer te levantar nessa geração que se chama hoje, para te usar poderosamente e você ser essa bênção que Deus quer que você seja. Chega para cá, vamos fazer a obra do Senhor, vamos continuar fazendo a obra do Senhor, porque Deus, ele conta contigo, meu irmão, minha irmã. Não desista, não pare, chegou a sua hora, essa é a sua hora. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Presbítero Rosinaldo, a paz do Senhor Jesus.
Que bênção! Que bênção, presbítero Rosinaldo. Deus abençoe você. Muito bom, pastor Van. Amém. José, ele chegou um momento depois de todas as bênçãos com que Deus ele tinha colocado, tinha primeiro prometido e depois, colocado nas mãos dele. Os irmãos de José, que a princípio quis prejudicá-lo, ficou preocupado. E com a morte do pai, eles pensaram: olha, José agora vai se vingar de nós. E eles mandaram um recado para José, dizendo que Jacó tinha pedido para que os pecados deles fossem perdoados. Só que era o medo que eles estavam de José, da vingança, do poder que José tinha agora, da autoridade que ele tinha, que se cumpriu exatamente o sonho, de que agora José governava. Quando esse recado chegou até José, ele chamou seus irmãos e José disse a seus irmãos: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bênção. Então veja como que é quando Deus realmente ele dá uma palavra de bênção. José ele levou com ele muitos anos, essa certeza de que todo o mal que eles intentaram contra José, Deus transformou em bênção. Amém. O apóstolo Paulo, pegando essa mesma linha de pensamento de José, ele diz na carta aos Romanos, no capítulo 8 e o versículo 28, dizendo assim: sabemos. Então era uma coisa que ele já sabia. Juntamente com aqueles que já estavam com a vida de fé. Sabemos que todas as coisas contribuem ou cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Veja bem, pastor Van, Deus, ele age em todas as coisas para o bem daqueles que ele ama. Amém. Ou para o bem daqueles que ele colocou a bênção. É sim. Então assim, há um tempo em que a princípio as coisas ruins vêm, estamos como Jó. Olha, aquilo que eu mais não queria, aquilo que mais eu temia, aquilo que mais eu orava para que não acontecesse, veio. Mas o apóstolo Paulo ele já pensa igual José. Ele diz: olha, Deus está agindo em todas as coisas. Quando ele diz todas as coisas boas e aquilo que julgamos que é ruim, que é mal, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então assim, a sua caminhada, é uma caminhada que tem início, ela tem um meio, mas ela tem um fim. Só que o fim com Deus é sempre melhor do que o começo. É sempre melhor. Amém. Então Deus ele faz com que todas as coisas cooperem. No final, você vai estar igual José. A bênção e exatamente cumprindo o propósito de Deus. Se é governo, é governo. Se é liderança, é liderança. Se é servir, é servir. Importa para cada um de nós, o que importa de verdade é cumprir a vontade de Deus, como Abraão, ele obedeceu. Então, pastor, é isso mesmo. O José, nós temos que analisar e temos que meditar também nas coisas que não estão escritas sobre José aqui na Bíblia. Por exemplo, como foi que José conseguiu vencer tudo isso? Como foi que José conseguiu atravessar todas essas lutas, todas essas dificuldades que ele teve que enfrentar? Então veja bem, muitas vezes as pessoas, por conta das lutas, das dificuldades, da situação adversa, da situação contrária que acontece na vida das pessoas, muitas vezes elas param, pastor. Muitas vezes elas desistem, muitas vezes elas fraquejam na sua fé. Muitas vezes elas paralisam a sua fé, paralisam aquilo que Deus tem na vida dela. Paralisa o projeto de Deus através do seu desânimo, através da falta de confiança no Senhor, através da falta de continuar lutando, de não desistir, de acreditar na promessa que Deus fez, de acreditar na promessa, no chamado que Deus tem na vida dele. Muitas vezes acontece isso e as pessoas impedem as coisas grandes do Senhor acontecer na vida dela.
elas paralisam as coisas grandes que Deus tem que fazer na vida dela. Imagina, pastor, José passou por tudo aquilo, mas ele não desistiu, ele não parou, ele nem duvidou. E tudo aquilo que ele estava passando, aquele versículo que o Senhor falou, ele disse, e Deus estava com ele, Deus estava com José. Aleluia. Deus, irmão, está com você. Você que está do outro lado aí, ouvindo essa mensagem. Deus, ele é com você. Deus quer que a sua fé seja uma fé gigantesca. Deus quer que a sua fé seja como a fé da mostarda, como já falamos aqui, a fé da mostarda. Deus quer usar você poderosamente. Deus conta com você. Esse é o seu momento. Você não é uma pessoa que não serve para nada, né? Você acha que não serve para nada porque você não tem visibilidade na mídia ou dentro da igreja que você congrega. Mas se você for analisar também a vida daqueles que Deus chamou para ser grande, o próprio seu pai não acreditava nele, os seus irmãos não acreditavam nele, mas Deus acreditava nele, meu irmão. Ele acredita em você. Ele acredita em você. Essa palavra é para você. Chegou a hora de você se levantar como um servo, filho de Deus, filho do Deus Altíssimo, filho do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. É Ele que convoca você para essa briga, para essa guerra, para você se levantar aqui e dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Deus espera, Deus quer essas pessoas, irmãos, que estão dispostas a obedecer à vontade de Deus e ser grandes referências nessa terra que você vive, que vivemos. Você tem que ser a referência dentro da tua casa, a referência dentro da tua igreja, a referência onde você estiver. Deus quer que você seja referência, como Ele quer usar você para abençoar as nações da terra. Engraçado, pastor Van, que José, a gente não encontra ele reclamando. A gente não encontra ele reclamando da situação. Então você entende que ao seguir exemplos de pessoas que venceram grandes dificuldades, nós entendemos que eles não eram pessoas de reclamar. Não eram pessoas que ficavam reclamando. Já viu pessoas reclamando vencer alguma guerra espiritual? Não, nunca vi. Murmurando? A murmuração, Deus ele não aceita a murmuração, porque faz parte do plano dele até a nossa prova de fé. Quando diz que Deus vai provar a fé, vai ser algo em que não será tão fácil. A prova da fé, ela tem algo que vai realmente te tirar do conforto. Tem um preço, né? Ela vai tirar do conforto. Então nós não vemos José reclamando. Então, ao invés de reclamar, ele preferia confiar em Deus. Em meio a situação bem difícil, ele continuava acreditando, confiando. Como Jó, né? Quando lhe faltava esperança, ele também, como Abraão, ele creu, né, contra a esperança. Ele diz assim, Jó, ele, no meio de todo o seu sofrimento, ele diz assim, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Era uma confiança tremenda, né? Uma confiança extraordinária, né? Abraão, ele estava tão ligado à fé, que ele não se importava se por algum motivo em que ele não conhecia, Deus não viesse dar a ele aquilo que ele tinha prometido, que era o filho. Ele fala, ele vai continuar sendo o meu Deus, ele vai continuar sendo, né, a razão, né, da minha vida de fé. Então a razão da vida de fé de Abraão sempre foi Deus, e para nós tem que ser sempre Deus, né? Não é circunstância. Pastor, outra coisa, irmão, veja bem, nessa linha que nós estamos aqui, da fé de ser a própria bênção, como Abraão foi a própria bênção, José foi a própria bênção. Se você for analisar a trajetória dos homens de Deus, dos grandes homens de Deus, estou falando dos grandes homens de Deus, e eu digo para você uma coisa, irmã, não é pecado você querer ser um grande homem de Deus e uma grande mulher de Deus. Veja bem, se Deus te chamou, se Deus colocou no seu coração esse desejo, e chegou a hora, esse é o momento, irmão. Você não pode perder esse time. Esse é o tempo. É o tempo que Deus
te chamou. Veja bem, se você for analisar todos os homens de Deus, vamos lá. Os desafios que os homens de Deus enfrentaram. Que o José enfrentou, você viu aqui já a vida de José, conhece. Se você for na vida do Daniel, ele enfrentou desafios poderosos, tremendos, até a cova de leões. Se você for a vida de Gideão, ele enfrentou desafios terríveis. Se você for na vida de Jefité, ninguém queria ir lutar contra os seus inimigos. Ninguém queria ir. Todo mundo com medo. Jefité disse: eu vou. Vocês me desprezam, porque eu sou filho da amante do nosso pai. Vocês me abandonaram. Vocês tiraram todo o direito que eu tinha do meu pai, da herança do meu pai. Você tirou tudo de mim. Mas eu vou enfrentar esse desafio. Pastor, Deus quer levantar nessa geração agora, nesse momento agora, pessoas assim. Porque Abraão teve desafios e desafios. Abraão, irmãos, ele já tinha uma vida estabelecida dentro da sua família, da sua casa. Um homem com 75 anos, um homem já idoso. Mas quando ouviu a voz de Deus, o chamado do Senhor, ele não se acovardou. Então é assim, os covardes volta para trás, como Gideão falou. Os covardes ficam. Os covardes não vêm. E quando ele disse isso, talvez depois ele tenha até se arrependido, né, pastor? Pode ser. Pode ser que ele talvez tenha se arrependido e dizer assim, Porque voltaram muitos. Né? Voltaram tudinho, voltaram todos, pastor. E tinham 32 mil soldados. Quando ele disse isso, se eu não me engano, 22 mil voltaram nessa hora. Quando ele disse, os covardes que fiquem, que voltem, ficaram paralisados com medo lá, 22 mil soldados, se eu não me engano. Aí Deus disse para ele: Senhor, eu disse, agora vamos lá. Aí ele disse: ainda é muito. Ainda é muito. 300. Olha, irmão, o desafio de 300. Qual o desafio que você tem enfrentado? Que tipo de desafio você tem enfrentado? Irmão, isso que você está passando não é nada. Isso não é nada. Nós temos que largar de ser frouxo, de não ter fé, de não acreditar. Nós temos que largar de deixar de dar desculpas. Por que isso, por que aquilo, por que aquilo outro. Irmão, o Deus que você serve, ele não aceita desculpa. O Deus que você serve, ele quer usar você nesse tempo. É agora que Deus conta com você, meu irmão. E assim, engraçado, pastor Van, quando o senhor fala que se você entende que chegou o tempo, com certeza, né, aquele que Deus chama, né, com cada um com um propósito bem definido por Deus, quando chega o tempo, está bem claro que chegou o tempo. E quando chega o tempo, não adianta esperar mais. É aquele tempo que você tem que dar aquele passo e tem que fazer conforme Deus ele tem chamado. Então, se ele te chamou para algo grande, faça algo grande. Agora, se ele te chamou para algo que é pequeno, não despreze. A palavra de Deus diz assim, não despreze as coisas pequenas, ou seja, os pequenos começos, né? Naturalmente, sempre as coisas de Deus, Deus permite que comece pequeno e que depois cresça. A semente, Deus, ele olha uma semente, mas ele vê uma árvore. Deus, ele olha uma criança e vê um grande homem, uma grande mulher, para um propósito já definido. Começa pequeno, mas se Deus tem algo grande, esse algo grande ele vai vir. Mas devemos cuidar da semente, devemos cuidar daquilo que é pequeno, devemos cuidar daquilo que está iniciando e não desprezar. Então, se Deus tem algo muito grande na sua vida, faça exatamente como Ele te chamou, com a fé que Ele já te deu. Então essa é a fé necessária para você realizar tudo o que tem de ser realizado na sua vida. Já foi plantado a semente, já está dentro de você e não falta nada. Então seja exatamente aquilo que Deus quer que você seja. É verdade. Não deixe nada atrapalhar você, não deixe nada parar você. Não deixe conversas, pessoas, né? Inimigos, né? Sejam espirituais ou sejam palavras que realmente às vezes vêm para desanimar, mas seja um homem ou mulher de Deus com propósito, que carrega a bênção de Deus, aonde todas as coisas
estão cooperando para o seu bem. Amém. Todas as coisas estão cooperando. Amém, Jesus. Glória a Deus. Veja, por favor, pastor. Irmãos, nós vamos fazer uma oração. Uma oração. Pastor, eu queria que o senhor desse, por conta da